Graça e paz, irmãos. Bom, novamente estamos nesta quarta-feira reunidos para transmitir alguns louvores, que você possa, juntamente com a sua família, cantar hinos também espirituais na sua casa e posteriormente estaremos ouvindo a mensagem pregada pelo pastor Renato. Oremos. Ó Deus, querido Santo, te agradecemos nesta noite por esta oportunidade, ó Pai. Inspira-nos, ó Deus, cada um de nós, revela-nos a Tua Palavra e nos leve a adorar ao Senhor conforme a Tua vontade. Te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz, irmãos. A leitura do livro de Tito 2, a doutrina verdadeira. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões, nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes, e que ninguém despreze você. Graça e paz, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino em fervente oração. Amém? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso amor te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos louvar a Deus com o hino número 2 da harpa cristã. Saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só encontra ali. Os que procuram chegar
ao teu regaço, ó Sião. Livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra da lei, e lá terminarei as muitas lutas de Aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será ou gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de Aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Vamos louvar a Deus agora com o hino Há um Canto Novo, da harpa cristã, número 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz do meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou,
prova muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Deus abençoe, irmãos, por essa oportunidade. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É um grande prazer que nós temos de estar aqui com os irmãos para falarmos da palavra de Deus. E nesse sentido eu quero já pedir para que o irmão abra aí sua Bíblia, seu smartphone, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do verso 7 ao 12. Nós vamos estar falando um pouquinho, pensando um pouquinho sobre esse trecho. Nós basicamente vamos aí seguindo versículo a versículo, de forma que a gente possa aí ser instrumento de Deus para que fale a sua vida, para que fale as nossas vidas, tá bom? Eu peço que você acompanhe comigo em Gálatas, capítulo 5, do verso 7 em diante. Assim está escrito na palavra de Deus. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Verso 11. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Antes de falarmos do texto, eu gostaria de orar, tá bom? Se você puder também me acompanhar, seria muito bom, seria legal isso, tá ok? Ore comigo. Deus amado Pai, peço a Ti a Tua misericórdia, para que a Tua palavra seja proclamada, pregada, e que, ó Deus amado, por meio dessa proclamação, Teu nome seja honrado, não a nós, Senhor, a glória, mas sim ao Senhor, e dentro disso as nossas vidas edificadas. Que o Teu nome seja honrado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui mais um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e nós vamos dar continuidade ao último sermão que nós pregamos o capítulo 5 do verso 1 ao 6, agora nós vamos falar a partir do verso 7. E o apóstolo Paulo ele já começa com uma afirmação e depois uma pergunta. Olha só, a afirmação, vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Vocês estavam bem na corrida, ou seja, os irmãos Gálatas
após a visita de Paulo, a primeira visita ali na sua primeira viagem missionária, eles haviam crido no Senhor, eles haviam, com a ajuda de Paulo, organizado uma comunidade, uma certa liderança, a ponto de eles terem, a igreja ter, digamos que, alçado voo, ter começado a funcionar, digamos assim, sozinha, e estava havendo frutos. No capítulo 3 a gente vê isso, é um dos argumentos de Paulo, em que havia ali conversões, havia ali demonstrações do Espírito, havia ali alegria do Senhor. E por isso que ele fala que vocês estavam indo tão bem na corrida, e esse termo na corrida, Paulo está possivelmente, certamente na verdade, tomando de uma corrida que acontecia na época dele, a corrida nos estádios. E não é a primeira vez que ele usa esse termo atlético de corrida, né? Ele usou isso aqui mesmo no capítulo 2, verso 2. Ele falou aos Filipenses no capítulo 2, versos 16. A Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. Em Hebreus, embora não tenha sido escrito por Paulo, possivelmente, mas também tem essa questão dessa metáfora da vida cristã relacionada a uma corrida. E ele fala, olha, vocês estavam indo tão bem na corrida, vocês estavam correndo bem, vocês estavam se desenvolvendo, vocês estavam crescendo, o Espírito de Deus ali estava no meio da comunidade enquanto igreja. Porém, alguma coisa estava acontecendo. E aí que vem a pergunta, quem os impediu de seguir a verdade? Ou seja, havia alguém ou um conjunto de pessoas, porque ele fala quem os impediu. Havia ali algo ou alguém que estava impedindo a corrida dos Gálatas. Uma coisa interessante aqui, para a gente retornar só uma questãozinha dessa parte do atletismo, da corrida, é que hoje em dia, nas corridas, nos estádios, nas Olimpíadas, por exemplo, tem aquelas raias. Então o atleta ele corre pela sua raia, ele não pode invadir a raia do adversário do lado, nem o adversário invadir a raia dele. Porém, nos tempos de Paulo, o que acontecia? Como eram as corridas? Havia ali um poste a X metros de distância, e os atletas da outra extremidade eles saíam correndo, que digamos que nem loucos, um do lado do outro, e um de repente batendo e trombando, atravessando na frente do outro, atrapalhando o outro, ou usando o termo aqui, impedindo que o outro avançasse. Por isso que Paulo ele usa esse termo. Quem os impediu? Quem está atrapalhando vocês? Quem está atrapalhando a sua corrida? Quem está tentando te derrubar? E aqui no caso, quem está impedindo vocês de seguirem a verdade? A pergunta é retórica, porque ao longo do texto todo a gente sabe quem está ali tentando impedir a corrida dos Gálatas. E nada mais, nada menos quem são ali os judaizantes. Os judaizantes estavam impedindo a corrida dos Gálatas rumo à verdade, ou de seguir a verdade como? Proclamando um falso evangelho, Gálatas 1,6, proclamando a necessidade de que, além de se crer em Cristo, havia ali a necessidade de se praticar os atributos, as atribuições da lei, guarda de sábado, guarda de festas, a questão de se circuncidar, as questões de dietas alimentares. E Paulo sabe, os Gálatas sabiam e nós sabemos. Os judaizantes estavam ali procurando atrapalhá-los. E uma coisa que é interessante aqui, que essa corrida que eles estavam indo tão bem, eles estavam sendo meio desviados do que é certo. E, ou seja, esse erro, esse se deixar levar pelos que estavam impedindo eles de seguir a verdade, estavam os conduzindo ao erro. E esse desvio da verdade conduziria esses irmãos da Galácia à perdição. Ou seja, eles precisavam urgentemente corrigir a sua rota, se desvencilhar daqueles que estavam impedindo eles de seguir a verdade e seguir a corrida tão bem quanto eles estavam fazendo. Rapidamente, uma aplicação aqui para a gente desse versículo 7
nós poderíamos pensar, os Gálatas estavam sendo impedidos de seguir a verdade pelos judaizantes, pela mentira, pela heresia dos judaizantes. Nós, quem nos impede de correr bem? O que nos impede de correr bem? É uma reflexão cabível. Na nossa caminhada cristã, ou corrida, né? Aqui como Paulo se refere, o que nos tira a atenção? O que quer desvirtuar o nosso foco, a nossa visão do Senhor? São judaizantes? São heresias? É a imoralidade? É a dureza de coração? É a avareza? O que é? Fica aqui um questionamento para mim e um questionamento para você. O que tem tentado impedir a mim e a você, a nós, de seguirmos a verdade? Temos dado ouvidos essas coisas, ou pessoas, ou doutrinas, ou costumes, ou hábitos que querem nos impedir de seguir a verdade? Tem conseguido? Tem tido sucesso? As palavras do apóstolo Paulo, ou a pergunta, quem nos impediu de seguir a verdade, deve levar a você e a mim a uma reflexão. E, segundo a iluminação do Espírito Santo, devemos olhar as nossas vidas e pedir que o Senhor nos mostre, e pedir que o Senhor nos liberte, e clamarmos o sangue de Jesus para que estas coisas, ou essas pessoas e assim por diante, que tentam nos impedir de seguir a corrida, de seguir a verdade, sejam extirpadas da nossa vida. Seguindo o texto, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele fala aqui aos Gálatas: certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Certamente, no início do versículo 8, não foi Deus quem os levou a pensar assim. Os Gálatas precisavam se conscientizar, e talvez eu e você precisemos disso nessa noite, de que o desvio deles, o ouvir aos judaizantes, o ouvir aqueles que estavam atrapalhando sua corrida a seguir a verdade, eles estavam dizendo sim para eles e não para Deus. E esta é uma forma, digamos, moderada de dizer que começaram a dizer sim a Satanás. Quando nós atentamos ao erro, quando nós tiramos os olhos do Senhor, ou deixamos de seguir a verdade, ou somos impedidos e simplesmente nos deixamos levar por isso, nós estamos dizendo não a Deus e sim a Satanás. Certamente não foi Deus. Se não foi Deus quem levou eles a pensarem assim, quem os levou? Os judaizantes. E os judaizantes estavam sendo levados, instigados por quem? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai do erro? Satanás. Pois ele os chamou para serem livres. O tema da liberdade começa no capítulo 5, né? Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Capítulo 5, verso 1. A gente não vai falar sobre o verso 13, mas a parte A do verso 13 também fala isso. Paulo retoma essa questão da liberdade. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Ou vocês foram chamados para viver livres. Deus chamou aos Gálatas para a liberdade. Os judaizantes estavam impedindo que eles, com suas mentiras, suas falsas doutrinas, sua corrupção da verdade, seguissem essa verdade. Os Gálatas estavam dizendo não para Deus e sim para Satanás. Deus nos chamou para sermos livres. Deus nos chamou para a liberdade. O que é que, de repente, quer impedir a mim e a você de seguir essa liberdade? Ou de sermos verdadeiramente livres? Quando nós pregamos do versículo 1 ao versículo 6, há um tempo atrás, o que é essa liberdade? Fazer o que eu quero, fazer o que me dá na telha, fazer o que o meu coração sente, fazer o que me dá o impulso? Não. Nós temos uma liberdade que nenhum homem tem, nenhum homem natural tem, o que é de servir a Deus. Uma liberdade de apesar de sermos pecadores, apesar de estarmos sujeitos às tentações, apesar do mundo
vira e mexe tentar nos derrubar. Em Cristo Jesus, temos uma liberdade de termos os nossos relacionamentos restaurados com o Deus verdadeiro. Para isso Ele nos chamou, para isso Ele nos elegeu, para isso o decreto do Senhor se tornou eficaz em nossas vidas. Portanto, como nos diz no versículo 1 do capítulo 5, não se submetam novamente à escravidão da lei. Gálatas, não se deixem ser atrapalhados na corrida. Não deixem de seguir a verdade. Não se submetam à escravidão da lei. Fazendo aí um link com o versículo 1 do capítulo 5. Que escravidão é essa? A escravidão de através do meu mérito, da minha obra, daquilo que faço, da minha obediência, de alguém que é imperfeito, de alguém que é incapaz, tentar servir a Deus. Cristo é o perfeito. A obediência dele é suprema e aceitável e pura. Através da obediência dele, da pureza dele, do não pecar nele, pecadores, os piores pecadores são chamados e salvos pelo poder do Evangelho. É isso que nós temos que ter em mente. Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. E aqui no versículo 9, nós temos aqui uma figura idiomática, uma expressão idiomática, ou se a gente pudesse dizer nos nossos dias, um ditado, né, uma sabedoria, uma pérola de sabedoria popular. São Paulo está aqui seguindo com um provérbio: um pouco de fermento se espalha por toda a massa. O que ele quer dizer com isso? Meus irmãos, você já deve ter ouvido dizer isso em algum momento. Eu costumo dizer assim que grandes mudanças começam com pequenas coisas. Pequenas coisas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Pequenos passos. Isso é até um provérbio chinês. Uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Uma adaptação minha aí, um plágio meu, é que grandes coisas começam com pequenas mudanças. Grandes resultados começam com mudanças pequenas. E aqui, Paulo, ele está dizendo para aqueles irmãos que coisas insignificantes, pequenas, que aparentemente não tem problema, qual o problema de guardar o sábado? Os judeus guardam. Qual o problema ali de eu me circuncidar? Não circuncido, eu não corto ali a pele do prepúcio. Mas olha, de repente, não comer carne de porco não tem problema, porque e o que me custa? É para ser salvo mesmo. É a cabecinha dos Gálatas. E olha só, coisas insignificantes podem resultar em consequências grandes, tremendas, tanto para o bem, que é o caso aí que eu falo, né, de coisas pequenas coisas surtem grandes resultados, podem proporcionar grandes mudanças, mas como também para o mal. E no caso aqui dos Gálatas, é para o mal. Eles estavam começando a ceder ali na festa, na dieta, no sábado, já estava ali se circuncidando. O que tem? Vamos somar, vai, né? A mentalidade de brasileiro, né? Vou atacar por aqui e ataco por ali também, né? Para a questão da salvação. Mas qual que é o problema? Quando uma pessoa abandona o princípio da salvação única e exclusivamente pela graça, pela fé, né? E se apega a qualquer outro tipo de coisa, ou como acontece aqui, a salvação pela graça mais as obras. O que acontece? Começa com coisinhas pequenas, mas a coisa vai tomando vulto. O fermentinho está ali um pouquinho, mas ele vai se espalhando, ele vai fazendo toda a massa crescer. É como, de repente, uma infecção que começa ali num machucado, né, pequeno, e você não trata, isso aí vai curar sozinho. Daqui a pouco o negócio vai crescendo, vai inflamando, e vai juntando pus, e vira aquela fuzuê todo, vai inchando. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Pequeninos erros, pequenas coisas que aparentemente você pode não dar importância, no frigir dos ovos, vão dominando, vão consumindo a sua vida, vão destruindo o seu relacionamento com Deus, com os irmãos, vão te afastando da Bíblia, vão te afastando da oração. Aquelas pequenas coisas
Não me custa nada fazer isso, não me custa nada ficar sábado em casa. Estavam o quê? Conduzindo os Gálatas ao caminho da perdição. E aqui fica mais uma reflexão para a gente. Até que ponto eu e você temos sido relapsos quanto às pequenas coisas? Uma mensagenzinha aqui, uma conversa ali, algo, nossos olhos veem um negocinho aqui. O quanto eu e você temos deixado que um pouquinho de fermento do mal, e o fermento na Bíblia, em sua grande maioria, é algo mal, é o pecado. O quanto eu e você temos deixado que um pouquinho de fermento contamine a nossa vida a ponto de prejudicar nosso relacionamento com Deus, a ponto de fermentar, se espalhar por toda a nossa vida, ou como diz o texto, por toda a massa. Quando a atenção dos Gálatas estava se voltando devagarzinho para as obras, né, ia chegar um momento que a fé pela graça ia desaparecer. A confiança na graça, no sacrifício de Cristo ia desaparecer. Eles iam estar seguindo, vivendo e crendo em outra coisa qualquer, que não é o Evangelho, como nos diz lá no capítulo 1. Precisamos ser fiéis. Precisamos ser firmes e íntegros nesse caminho da graça. Não podemos ter misericórdia com os nossos pecados de estimação. Eu falo isso por mim. Não podemos ficar simplesmente convivendo, ou como no título de um filme dos anos 90, dormindo com o inimigo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida primeiro, e da sua também nesse sentido. Paulo ele segue, um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Porém, no verso 10, ele, apesar do tom ali de desespero, de preocupação, confio que o Senhor os guardará de crer nos falsos ensinamentos. Por várias vezes, Paulo ele expressa a sua profunda preocupação pelos Gálatas. Aqui mesmo nessa carta, umas 3 vezes a gente viu ele citando isso. Porém, ele tem a convicção, ele tem a confiança de que essa carta, apesar do tom duro, da incisividade dele, alcance um efeito desejado. Que qual é o efeito desejado? Fazer com que os Gálatas corrijam a sua rota, continuem a corrida bem na fita como estavam e deixem essa conversa dos judaizantes de lado. Expulsem essa influência da vida deles. Paulo, ele demonstra essa confiança aqui. Capítulo 3, verso 4b. Capítulo 4, versos 6 e 7 também. Muitas vezes ele chama, ele expressa essa confiança e ele chama muitas vezes os crentes da Galácia de irmãos. Ou seja, e uma coisa que é interessante aqui, que confio que o Senhor, ou seja, Paulo ele não está aqui crendo, os Gálatas vão entender minha mensagem, e porque eles são bons, eles são gente fina na verdade. Eles são pessoas boas, eles vão entender que eu quero ali, corrigi-los. Eles não vão levar mal minhas palavras e devem ter levado. Mas assim, a confiança de Paulo não está na bondade das pessoas, dos Gálatas. A confiança de Paulo não está Paulo não é um otimista em relação à pessoa ou às pessoas. Paulo ele confia, ele é otimista no quê? Confio que o Senhor os guardará. A confiança de Paulo está no Senhor de que ele fará a obra. Ele usa um texto em Filipenses 1,6. Opa, deu um pulo demais aqui. Filipenses 1,6 que nos fala o seguinte: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ou seja, Paulo ele confia que o Senhor terminará a boa obra. Ele confia no Senhor. Ele segue, depois de manifestar essa confiança de que o Senhor guardará os Gálatas de crer em falsos ensinamentos, ele dá aqui um vaticínio, digamos assim. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado.
E aqui não há a menor sombra de dúvida que Paulo se está referindo ao juízo de Deus sobre aqueles que adulteram a verdade, sobre aqueles que estão atrapalhando a corrida dos Gálatas. E aqui a gente remonta aí a carta de Paulo mesmo, segundo aos Coríntios 5,10, quando ele nos fala: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Aqui Paulo ele confia em duas coisas, digamos assim. Ele confia no Senhor, o cuidado do Senhor, a providência do Senhor, o estar do Senhor sobre aqueles servos. E aqui vale para a gente também. Que tenhamos a confiança de que o Senhor nos guarda. Que tenhamos a confiança que o Senhor não nos soltou por esse mundo como ovelhas no matadouro, no sentido de estarmos sem o cuidado dele. Sim, estamos no matadouro, mas após o matadouro estaremos com ele. Não estamos sós nessa vida. Não estamos sós em meio aos lobos. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E se o que é bem ou mal, independente do que acontece, o Senhor está conosco, a sua vontade é honrada e magnificada nas nossas vidas. E agora, uma segunda coisa, o juízo de Deus sobre aqueles que pervertem a verdade. Sobre aqueles que tentam corromper a verdade e fazer com que outros caiam no pecado. Duas implicações básicas aqui nesse versículo 10. A gente vai agora rumo ao 11. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continua a ser perseguido? Aqui Paulo, os judaizantes, entre tantas acusações que faziam e que até mesmo os gálatas estavam acreditando, acusavam ele de duplicidade, ou seja, uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra. Os seus adversários diziam que em muitas vezes ele falava, né? Ele falava contra a circuncisão, mas ele circuncidou Timóteo. Você pode ver isso lá em Atos 16:3. Então, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Mas, porém, a questão rapidamente, né, da circuncisão de Timóteo foi que Timóteo ele tinha ascendência judaica. Por que Paulo circuncidou ele? Para que a não circuncisão não servisse de pedra de tropeço, ou seja, a verdade era que Paulo queria que Timóteo se tornasse um missionário mais efetivo, um missionário mais eficiente entre os judeus. E Timóteo ele tinha ascendência judaica, tinha mãe, né, de origem judaica. Então, isso é totalmente diferente de você circuncidar um judeu para que ele ganhasse os judeus, esse não servisse de empecilho para a pregação dele, de você pegar um gentil e querer circuncidar ele. Só que os detratores de Paulo falavam: olha, ele não sabe o que prega. Uma hora ele prega uma coisa, outra hora ele prega outra. E a gente tem que lembrar Atos 15:1, quando ali a mensagem que os judaizantes diziam era o quê? Para ser salvo era necessário a circuncisão. E Paulo ele fala: olha, se eu pregasse a circuncisão, eu não estaria sendo perseguido. Eu não teria problema nenhum. É o finalzinho do verso 11. E aí, verso 12, se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. A versão Almeida Corrigida Fiel nos fala o seguinte: eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, por que sou perseguido? Até a gente viu. Logo o escândalo da cruz estaria aniquilado. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que, olha, se ele pregasse a mensagem mais circuncisão, não haveria escândalo nenhum, não haveria problema nenhum, ele não seria perseguido. E esse escândalo da cruz, a gente vê, eu trabalhei com a nova versão transformadora, mas essa corrigida fiel, veja só, se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia, é a nova versão transformadora. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, por que sou perseguido? Logo o escândalo da cruz estaria aniquilado. A mensagem da cruz escandalizava os judeus. Por quê? O Messias dos judeus, segundo o cristianismo, nessa mensagem da cruz,
tinha sido crucificado. Vê lá 1 Coríntios 1, 23. O Messias crucificado, para o judeu isso é loucura. Esse Cristo crucificado foi aquele que era a prefiguração das antigas profecias, das antigas ordenanças. Tudo no Antigo Testamento aponta para esse Cristo. Para o judeu isso é loucura, é um escândalo isso. Pela obediência desse Messias Jesus Cristo, obediência completa dele sobre a lei, todo o requisito para aqueles que foram chamados seus filhos de cumprirem a lei, não há necessidade, porque ele cumpriu a lei. A nossa obediência à lei é a obediência dele, na verdade. Escândalo total. O judeu, na cabeça dele, temos que cumprir cabalmente a lei, parágrafo por parágrafo. E talvez uma das causas maiores de escândalo para um judeu. O muro que separava o judeu do gentil, o judeu como povo de Deus e os gentios, que é o resto do mundo, como uma subclasse, foi derrubado por esse Messias. E o melhor, jamais seria erguido novamente. Escândalo para os judeus. Ou seja, se Paulo pregasse a circuncisão, não haveria problema nenhum. Mas Paulo está falando, pelo fato de eu ser perseguido, de eu não ter adulterado a mensagem do Evangelho, por isso eu sou perseguido. É o escândalo que essa mensagem traz, que eu prego, que me traz, entre aspas, tantos problemas. E ele termina aqui a mensagem, o texto, com o verso 12, um verso um pouco polêmico. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar-se a si mesmos. Ou seja, Paulo ele fala o seguinte, se a circuncisão é tão importante para a salvação, se é tão necessária, por que eles não se castram de uma vez? Os sacerdotes de Cibele fazem a mesma coisa. Por que eles não fazem isso? Já que os judaizantes perturbavam tanto os gálatas, que acreditavam que uma mutilação pequena, que era a circuncisão, tinha um valor tão grande, faz que nem os sacerdotes de Cibele e se circuncide, já corta tudo de uma vez. Entendeu? E aqui tem uma questão interessante nessa questão dessa frase de Paulo. Olha só, em certo momento Jesus disse, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Isso aí está nos Evangelhos, Mateus 18:6, Marcos 9:42 e Lucas 17:2. Jesus, o Filho de Deus, impecável, disse isso, se alguém estiver desviando os meus filhos, melhor que pendure uma pedra de pescoço e joga no mar. A situação de Paulo, ele não é impecável, ele não é Filho de Deus, ele não é Jesus. Mas a situação é a mesma. Por quê? O Paulo, ele amava os Gálatas. E o evangelho genuíno que ele havia pregado estava sendo corrompido. Ou seja, assim como Jesus ele usa um termo forte para demonstrar o seu zelo pela verdade e contra aqueles que corrompiam a verdade, Paulo aqui também é tomado de uma santa indignação e fala, olha, já que é tão importante assim, por que esse pessoal não se castra de uma vez? Não vira eunuco, algumas versões falam eunuco. Ou seja, se é tão importante a circuncisão, vira eunuco de uma vez. Qual que é o problema, digamos assim, que muitos podem levantar? Poxa vida, mas Paulo, você precisa amar o seu próximo. Paulo, cristianismo é amor. Paulo, que vergonha você desejar uma coisa dessa. Eu citei o texto lá dos Evangelhos falando de Jesus. Jesus ali expressou zelo. Aqui Paulo expressa zelo. Mas muitas pessoas, ao lerem esse texto em primeira mão, podem ficar, puxa, que vergonha, Paulo, você falar uma coisa dessa. Hoje, essa mensagem dura de Paulo ali aos judaizantes da Galácia e aos fariseus lá em que Jesus fala nos evangelhos, soa muito dura. Por quê? Vivemos numa sociedade do politicamente correto. Vivemos numa sociedade relativista, porque cada um crê no que quer, cada um tem a sua razão. A verdade ela é relativa, ela é abstrata, depende de quem está falando. Mas o que está em jogo aqui
é a verdade do Evangelho. Tanto no contexto de Jesus no Evangelho, como aqui em Paulo aos Gálatas, Paulo ele lembra um pouquinho, inclusive, Martinho Lutero, ali no século XVI. Ele, em um determinado momento, ele fala que um guarda de um bordel é menos pecador do que o pregador relapso que prega de qualquer jeito. Lutero ele fala que as pessoas que frequentam aquele bordel são menos pecadores do que aqueles que corrompem a palavra de Deus. A um certo ponto isso parece duro demais. E aqui Paulo parece duro demais. Mas o que está em jogo aqui é a capacidade de defesa do Evangelho. Ou melhor, trazendo isso para a gente, a capacidade de sermos zelosos, a capacidade de se indignar com o erro, se indignar com o pecado, se indignar com a corrupção, se indignar com as falsas palavras, falsas mensagens, com aquilo que é jogado no nosso olho, com aquilo que é jogado no nosso ouvido, com aquilo que muitas vezes nos deparamos nos nossos dia a dia. Temos tido essa capacidade de se indignar com as coisas. Parece que muitas vezes a gente aceita, né, aquele espírito do que todo mundo tem razão, do politicamente correto. Não vamos criar atritos, né? Paulo aqui não, ele está defendendo o Evangelho. Paulo ele se dói pelos Gálatas. Paulo aqui, ele está defendendo os Gálatas contra a mensagem do erro, contra os judaizantes. Nos nossos dias, muitas vezes nós perdemos a capacidade de ficar com a bochecha vermelha, de corar a bochecha, sabe, diante do erro. Perdemos a capacidade de nos indignar. Meus irmãos, eu quero concluir esse texto lembrando aqui rapidamente, fazendo uma síntese rapidinha do que eu tentei falar aqui para vocês. Que eu e que você, aplicando na nossa vida, que nós continuemos a correr bem. Que nós não deixemos que ninguém atrapalhe, ninguém ou qualquer outra coisa atrapalhe a nossa corrida. E eu falo aqui a nossa corrida, a nossa caminhada cristã. Que nós estejamos bem atentos às propostas, que nós estejamos bem atentos àquilo que quer nos atrapalhar, quer relativizar o Evangelho, quer incutir coisinhas penduricalhas na nossa vida. Lembremos que quando nós aceitamos essas condições, essas coisas, estamos dizendo não para Deus e sim para Satanás. Lembremos também que somos chamados e temos o privilégio, a riquíssima oportunidade de sermos chamados e sermos livres. E tudo isso foi comprado, conquistado, não por mim, não por meu mérito, não pela minha obra, mas por preço de sangue. O sangue puro e imaculado de Jesus Cristo. Nós lembremos disso também. Lembremos que pequenas coisas podem corromper toda a nossa existência. Pequenos hábitos, pequenas palavras, pequenos pecados, pequenos pensamentos, pequenas opiniões podem corromper toda a nossa vida. Podem nos fazer incidir em erro. É o verso 10 aqui. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. No verso 10, é o verso 9, tá bom? A questão do fermento. No verso 10, confiemos que o Senhor nos guarda. E também confiemos e creiamos e tenhamos firme convicção no justo juízo dele. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Verso 11 e 12, a questão da indignação. Que o Senhor nos toque, que o Senhor nos comova, que Ele nos constranja ao erro, à impureza, à imoralidade, ao relativismo. Temos a capacidade de termos uma santa indignação. Quero terminar essa mensagem orando. Eu orei no início, agora vou orar no final. Peço que você ore comigo. Santo Deus, a Tua palavra é viva, ela é eficaz e ela fala. E, ó Deus, nós pedimos a Tua misericórdia para que não venhamos, ó Deus, a deixar que nada nem ninguém nos atrapalhe.
Que nada nem ninguém nos tire a atenção do quanto é precioso essa corrida, o quanto é preciosa essa caminhada, o quanto é precioso o fato de podermos sermos chamados filhos teus. Pai amado, repreenda em tudo aquilo que quer nos atrapalhar. Que possamos, ó Deus, olharmos somente para Ti, confiarmos em Sua santa justiça, confiarmos que prestaremos conta, não com temor no sentido de medo, mas no temor de reverência, pois o Senhor é grande, é santo, é excelso, é o justo juiz, criador de todas as coisas. E que, ao contrário daqueles judaizantes que queriam corromper os crentes da Galácia, possamos reafirmar dia após dia a salvação única e exclusivamente pela fé. Que tenhamos uma vida de fé, que tenhamos uma vida de livres, de libertos da escravidão da lei, de libertos da escravidão do pecado. Nesse mundo, ó Deus, de tantas concupiscências, nesse mundo que, embora esteja sob o seu controle, mas debaixo desse seu controle ele jaz no maligno. Isso tem um propósito seu, mas que não percamos a nossa capacidade de se indignar, de proclamar, de apontar a verdade, de apontar o caminho, que o sal não se torne insípido, que a luz não se apague em nossas vidas. Deus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda os irmãos que participaram conosco, que viram esse culto. Guarda, Senhor, as nossas vidas nesses tempos de pandemia. Que possamos, ó Deus, te servir. Que a nossa fé, Senhor, possa estar cada vez mais alicerçada no Senhor. E que possamos caminhar firmes e fortes, independente das circunstâncias da tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Um forte abraço.